Este texto de 1 Timóteo, capítulo 4, fala para mim e para você das responsabilidades que nós temos como crentes no Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, antes que alguém diga assim, pastor, mas as cartas de Paulo a Timóteo, principalmente a primeira carta, é muito direcionada aos que trabalham diretamente na casa dele, ou seja, é direcionada aos obreiros em geral, aos pastores em geral, aos bispos em geral. Eu concordo. Mas as responsabilidades não pertencem apenas aos ditos obreiros, pastores, presbíteros, missionários, evangelistas, diáconos, diaconisas, enfim. A responsabilidade é de todos. Cada um de nós tem responsabilidades claras, definidas por esta palavra. E nestes dias tão maus, nunca foi tão importante, aleluia, fazer uso e valer-se destas responsabilidades que Deus deu para cada um de nós. Se não, vejamos, nessa jornada como cristãos, eu e você como crentes no Senhor Jesus, nós recebemos do Senhor várias responsabilidades, estão contidas aqui neste texto que nós lemos. À medida em que o tempo vai passando, ou seja, à medida em que você e eu vamos a cada dia nos enveredando, ou seja, encaminhando-nos, a gente vai trilhando caminhos diante daquilo que Deus quer, a gente vai entendendo o quão importantes são estas responsabilidades. E o mais importante, que estas responsabilidades cabem a mim, Fábio, cabe a ti, como qualquer um de nós. A responsabilidade será sempre individual, pessoal e intransferível. O que eu tenho que fazer, não posso passar para você. Eu tenho que fazer. O que você tem que fazer, você jamais vai poder passar para mim. Por mais que eu te ame, por mais que eu te queira como pastor, como aquele que está cuidando das ovelhas que não são minhas, mas são do Senhor. Se eu tentar fazer por você o que você tem que fazer, você irá se decepcionar comigo, porque eu não vou fazer certo, porque eu não vou fazer do jeito que você faria. E se você fizer como eu tenho que fazer, ou seja, se cada um de nós a tentar assumir o papel do outro, não dará certo. Portanto, aquilo que Deus passou para você, faça, não passe para ninguém, porque o que Deus tem para a tua vida é maravilhoso. E a gente responde isso basicamente, e você não vai abrir mão disso basicamente, porque eu pergunto, será que você abriria mão da tua vitória para outra pessoa, depois de tanto tempo de você ter lutado? Obviamente, não é que seja um pensamento egoísta, mas o que Deus tem preparado para a tua vida é para a tua vida. Ou seja, se a gente não abre mão das nossas vitórias para outras pessoas, por que a gente vai abrir mão das nossas responsabilidades para outras pessoas em detrimento das nossas próprias vidas? Portanto, o tempo vai passando e você e eu, nós não podemos regredir, nós temos que progredir, nós temos que avançar, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E para isso, Deus depositou em cada um de nós o seu Santo Espírito. Louve ao nome do Senhor Jesus. Estas responsabilidades, como eu falei, estão aqui intrínsecas e explícitas neste texto que acabamos de ler. Obviamente, nós vamos tratar agora de uma exegese, ou seja, vamos extrair do texto mensagens, vamos extrair de palavras outras mensagens. E eu quero que você entenda, é assim que Deus quer que façamos, porque você vai ver que uma das responsabilidades está muito clara com aquilo que estamos fazendo. Então, cada um de nós precisa entender que Deus nos deu responsabilidades. Obviamente, meus irmãos, eu poderia falar de muitas, mas eu vou citar as responsabilidades que estão contidas aqui neste texto. Responsabilidades que verdadeiramente precisam nortear toda a nossa vida. Então, eu entendo que eu e você, se nós realmente cumprirmos estas responsabilidades que Deus passou para mim e para você, muitas coisas nas nossas vidas vão ser esclarecidas. Muitas coisas nas nossas vidas vão ser resolvidas.
muitas coisas em nossas vidas você vai começar a enxergar por um outro ângulo, por uma outra ótica, e você perceberá como Deus quer falar, como Deus tem tentado falar, e às vezes a gente não consegue ouvir. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! A primeira responsabilidade: não despreze o dom dado por Deus. Amados, a nossa vida com Cristo começou no dia não da nossa conversão, porque diz Davi que ele nos conhecia quando éramos informes no ventre das nossas mães, éramos escolhidos, e aí, verdadeiramente chamados ou escolhidos. A lógica da situação bíblica é primeiro ser chamado para depois ser escolhido. Éramos chamados desde o ventre das nossas mães. Mas quando você se deu por crente, você entregou tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você se batizou. Você firmou um compromisso em uma denominação, no caso esta aqui, ou em outra, para você ali servir a Deus. E quando você começou a servir a Deus, quando você começou a buscar a Deus, obviamente, para alguns, para a maioria absoluta, porque é assim, a igreja funciona assim, são, entre aspas, membros. Todos nós somos membros, mas membros comuns sem cargos efetivos. Mas para uma boa parte também, Deus preparou para o ministério. Deus preparou para ser pastor, para ser bispo, para ser diácono, diaconisa, evangelista, presbítero, missionário, ou seja lá qual for outro cargo que tenha na igreja. Mas todos nós temos as mesmas responsabilidades. Para que fique bem claro, para que você não diga assim, beleza, estou livre. Não, cada um de nós tem responsabilidades e elas estão aqui. E a primeira responsabilidade que eu falei foi: não despreze o dom dado por Deus. Para cada um de nós, Deus deu um dom todo especial. Para cada um de nós, Deus deu um dom, sim. Não diga, Deus não me deu dom nenhum. Sim, Deus te deu dons maravilhosos. Deus deu para mim e para você. Desprezar o dom que Deus dá é literalmente jogar o presente de Deus, porque a palavra dom, ela tem quase que um sinônimo com presente. E eu preciso entender que, à medida em que nem eu nem você temos nenhum merecimento de receber nada de Deus, realmente, o dom é muito mais do que o dom, é um presente de Deus para as nossas vidas. E se você despreza, se eu desprezo, se a gente despreza aquilo que Deus deu para a gente, ou seja, os seus dons, realmente, meus irmãos, a gente começa muito mal. E em se tratando de obra de Deus, quais são esses dons? O que seriam esses dons? Não vou falar sobre isso agora, porque isto é fruto de um outro tema. Mas eu só sei de uma coisa: eu sei que aquilo que Deus tem colocado na minha mão, não vou passar para você, sob o risco de eu ser punido e quem estiver assumindo também ser punido. Aquilo que Deus passou para você, não tem de passar para outrem, sob o risco de você e outrem serem punidos, porque o que Deus tem com a tua vida é com a tua vida, o dom que Deus te deu é para você usar, aleluia. Segunda responsabilidade: meditar. Queridos, nós estamos vendo hoje, infelizmente, uma enxurrada, não de meditações naquilo que Deus quer, mas é uma enxurrada de decorebas, uma enxurrada de chavões. Bíblia não foi feita para virar chavão ou decoreba, como se faz uma prova de um concurso. A Bíblia precisa ser sim estudada, mas acima de tudo eu preciso meditar naquilo que Deus fala para a minha vida. E o que é meditar? É analisar profundamente cada texto, é analisar profundamente cada palavra. Como farei isso, pastor? O Espírito Santo está na tua vida. Se eu não fizer isso, estarei negando a própria eficácia do Santo Espírito de Deus sobre a minha vida. Ou seja, se eu ler por ler, se eu ficar no achar por achar, se eu ficar naquele velho, vamos ver o que Deus fala para mim hoje, e for lá e folhear a Bíblia, queridos, não é assim. Cada um de nós, antes de ler a palavra de Deus, antes de ouvir a voz de Deus, receberá de Deus um toque através do Espírito Santo. E em recebendo este toque, nós vamos realmente procurar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E eu lhe garanto, eu não falo por mim, eu falo pelo próprio Espírito de Deus,
que o Senhor te levará naquilo que Ele quer falar para a tua vida. Você não vai ser jogado de qualquer maneira para ler aquilo que é mais precioso para mim e para você, as Santas Escrituras. Aleluia! Então meditar é procurar entender aquilo que Deus fala. Meditar é procurar entender o que Deus está falando agora para a tua vida. Você precisa meditar naquilo que Deus está falando para a tua vida agora. Essas palavras aqui não podem ficar ao vento desses ventiladores aqui. Essas palavras têm que entrar no teu coração, na tua mente, e eu e você precisamos meditar, colocar em prática e saber: Senhor, muito obrigado, porque mesmo eu sendo pecador, Tu tem misericórdia de mim e fala comigo, ainda me dá entendimento para eu poder ouvir e meditar aquilo que Tu me falas. Aleluia! Terceira responsabilidade: ocupar-se. Ocupa-te. A ocupação, ela é quase que inerente às coisas que a gente faz a cada dia. Ou seja, cada um de nós inevitavelmente estará ocupado com alguma coisa, ou estará se ocupando com alguma coisa, ou tentará se ocupar com outra coisa para fugir de outra ocupação. Nessa semana aqui foi ministrado sobre a obra que Neemias estava fazendo e daquilo que Sanbalat, Tobias e Gesem tentaram fazer. Neemias estava ocupado com algo que era de Deus, mas os inimigos tentaram ocupar Neemias com aquilo que não era de Deus. Ou seja, ocupado por ocupado sempre estaremos, mas precisamos estar ocupados com a coisa certa, com aquilo que Deus quer que realmente façamos. Quando a gente ocupa a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, a nossa vida com aquilo que Deus não quer, não estamos nos ocupando com aquilo que é de Deus. Então, ocupem-se com a coisa certa, com aquilo que realmente Deus quer, porque se realmente Deus nos deu dons, presentes, louvado seja Deus por isso. Se Deus está falando conosco, meditemos, entendamos. Agora precisamos nos ocupar naquilo que realmente é de Deus. E a pergunta que não quer calar: eu e você realmente estamos nos ocupando com aquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas? Eu e você realmente estamos nos ocupando, ou seja, dando o nosso tempo, prestando o nosso tempo para aquilo que Deus quer, ou aquilo que não é de Deus está ocupando o lugar das nossas vidas? É uma meditação, é algo que às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, me vem à mente, porque cada um de nós, duvido que você nunca, se você nunca, parabéns, mas quem nunca apresentou um motivo para fugir de outro motivo? Quando Deus, por algum motivo, quis dar para a gente alguma ocupação, somente aqui dentro da casa dele, e a gente arrumou uma outra ocupação para não fazer a ocupação que realmente Deus queria a gente colocado. Já vivi muito isso, já pratiquei muito isso, procuro diminuir isso a cada dia. Deus está falando conosco. E já presenciei muito na minha vida ministerial como pastor. Quantas não foram as vezes que eu, como pastor, designado por Deus, designei alguma coisa para alguém fazer, e depois de algum tempo a pessoa não fez mais, porque arrumou uma outra ocupação, ou seja, a ocupação que Deus deu foi jogada por terra, em detrimento de outra ocupação, para não fazer aquilo que Deus queria, ou para não obedecer uma suposta ordem ou pedido do pastor Fábio, ou de quem quer que seja. Estamos muito enganados. Então vamos prestar atenção naquilo que Deus tem feito a gente se ocupar. Deus está falando conosco, para a gente realmente se ocupar naquilo que é de Deus. Quem pode glorificar Deus por isso? Quarta responsabilidade: tem cuidado de si mesmo. Eu preciso ter cuidado de mim mesmo. Trocando em miúdos no português bem claro: Timóteo, olha para a tua vida primeiro, coleguinha. Cuida de você mesmo. Não tenta ser o puritano para todo mundo, tirando uma de fariseu, e você mesmo está todo errado. Primeiramente, conserta a tua vida. Cuida de ti mesmo. Tenta primeiro resolver a tua vida. Tenta primeiro, a cada dia, buscar santificação. Tenta primeiro, a cada dia, se inteirar naquilo que eu quero fazer para a tua vida e para a tua família, mas primeiro contigo. Cuida de ti mesmo, zela pela tua vida espiritual, zela pela tua vida física, zela pela tua vida, enfim, mas cuida de ti mesmo. É um dos grandes erros nossos, meus irmãos. Eu não digo que é erro, talvez seja uma mania que a gente acha ser certo. Exemplo, eu como pastor tenho que tomar muito mais cuidado. Por quê? Veja bem como é difícil a minha posição, ou a posição dos pastores.
Porque literalmente nós, pastores, temos que cuidar da vida dos outros. E agora? Por isso que aqui eu te falando, né? Essa palavra aqui é bem direcionada a ministros, a quem está na direção. Mas não significa que cada um de nós não tenha essa responsabilidade. Mas vamos colocar a responsabilidade de um pastor. Ele tem que cuidar de ovelhas, que não são deles. E pior ainda, vocês não me pertencem. Vocês são do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se eu já tinha que cuidar bem, eu tenho que cuidar melhor ainda. E esse cuidar melhor não significa que eu vou passar a mão na cabeça. Eu vou ensinar. E vou ensinar segundo a sã doutrina, a palavra de Deus. Ensinamentos bons e remédios bons geralmente são amargos. Doem, machucam, mas fazem muito bem futuramente. Aleluia, Deus está falando conosco. Então esse que vos fala, ou qualquer outro pastor, que seja minimamente ungido por Deus, quando eu digo minimamente é um termo bem pejorativo, né? Mas que seja ungido por Deus, ele vai ter que ensinar a coisa certa. E é sempre assim, gente, ensinar a coisa certa é partir para a contramão. E quando você parte para a contramão, você bate de frente com quem quer que seja, até com os próprios amigos. Mas você vai ter que ensinar a coisa certa. Independentemente disso, além do pastor ter que ensinar a coisa certa, ele tem que cuidar dele mesmo para ele não cair no farisaísmo. Porque de nada adianta eu estar aqui posando de mocinho e praticando coisas piores do que eu estou acusando ou estou tentando ensinar. Ou seja, por isso que ele fala, cuida de ti mesmo. Mas aí isso se transfere para nós, transfere para mim e para você. Porque cada um, meu irmão, minha irmã, cada um de nós aqui tem seu papel fundamental na sua família, na sua comunidade, no seu bairro, no seu trabalho. Onde quer que você entre, que você saia, você precisa cuidar de você mesmo. Ou seja, você tem que dar um bom testemunho daquilo que você diz que é, ou daquilo que você mostra ser. Porque quando prenderam Jesus, e quando foram falar com alguns que estavam ali, falaram, vocês se parecem com ele. Você pode até falar que não é crente, você pode até dizer que não é cristão, mas se somos crentes de verdade, a gente parece com Cristo. E as pessoas vão enxergar em nós algo diferente. Você pode glorificar Deus por isso. Se você abrir a sua boca, não precisa você fazer nada. Vão sentir algo diferente na tua vida. Cuida de ti mesmo. Que responsabilidade, hein? Deus está aqui em nosso meio. E aqui nós temos um outro cuidado. A quinta responsabilidade. Tenha cuidado da sã doutrina. Não basta apenas que eu cuide de mim mesmo. Não basta apenas que eu intente ou que eu tente a cada dia ser uma nova criatura. É preciso que eu tenha cuidado de guardar e também ter cuidado. Quando fala ter cuidado da doutrina é cumprir a palavra de Deus e zelar para que ela se cumpra em nossas vidas e na vida daqueles que nós amamos e clamamos. Porque se eu cuidar da sã doutrina para a minha vida, não há dúvida que este cuidado alcançará outras pessoas que estão ao nosso redor. Deus está aqui em nosso meio. Porque da mesma maneira, se a gente não se cuidar, da mesma maneira que se a gente não vigiar e não tomar conta daquilo que é da gente, da nossa vida, para a nossa vida, seremos influenciados por outras coisas que não são para nós e faremos coisas que não provêm de Deus porque não cuidamos. Assim também será se a gente se cuidar da sã doutrina, obedecer a sã doutrina, guardar a sã doutrina, cumprir a sã doutrina e a cada dia outras pessoas virem que em nós há algo diferente. Tem cuidado da doutrina. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? E a sexta e última responsabilidade, pelo menos que a gente consta aqui, que a gente vê aqui nesse texto, diante de várias responsabilidades, mas pode se englobar tudo. Persevera em tudo. Responsabilidade fundamental minha e tua. Perseverança, mas perseverar no que é certo. Perseverar em não desprezar o dom dado por Deus. Perseverar em meditar, em aprender. Perseverar em ocupar-se com a coisa certa. Perseverar, aleluias, em ter cuidado de si mesmo. Perseverar em ter cuidado da sã doutrina, ou seja, perseverar. Não vai ser fácil e não será uma única só vez. Significa, será por toda a tua vida, por toda a nossa vida, dia após dia, todo santo dia, dia de perseverar. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo está aqui. Porque de mim mesmo não vou conseguir. Já era para mim, para você também. Nenhum de nós conseguirá.
se não for pelo Espírito Santo de Deus. Nós sentimos esta unção, por isso perseveramos. E aí, meus irmãos, a gente vai se englobar. Obviamente, meus irmãos, há um resultado, há um prêmio para tudo isso. Fazendo isto, ou seja, essas coisas, estas responsabilidades que acabamos de citar. Olha aqui, ó. Te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Mais uma vez, repito, aqui Paulo está falando para um ministro, para um evangelista, para alguém que está à frente, mas eu quero essa responsabilidade, sim, ela é para todos nós. Sabe qual vai ser o resultado e o prêmio de nós assumirmos estas responsabilidades, não por nós mesmos, mas pelo Santo Espírito de Deus? Vai vir salvação para a tua vida. E vai vir salvação para aqueles que você ama. Está aqui, ó. Salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A tua vida é um testemunho vivo. Por isso que a gente tem que perseverar. Que ao passo em que um não quer ouvir, outros vão querer. Ao passo em que um não gosta, outro vai gostar. Mas alguém vai ser impactado pela tua vida. Alguém vai ser impactado pelo teu testemunho. Alguém vai ser impactado pela tua conduta. Pelo teu entrar, pelo teu sair, pelo teu levantar, pelo teu deitar, pelo teu agir. Alguém será impactado pelo teu falar. Alguém será impactado pela tua vida. Então não desista, persevera. Porque se tu fizeres isso, salvarás a ti mesmo e aos outros que te ouvem, aos teus familiares, aqueles que você clama e que você às vezes não está dando mais nada. Deus tem algo a fazer ainda. Eu concluo dizendo que é fundamental assumirmos as nossas responsabilidades. É fundamental assumirmos e não a passarmos para ninguém. O que Deus deu para você, faça. O que Deus falou para você fazer, faça. Por favor. E eu abro um parênteses para dizer o seguinte: não sejamos como os fariseus. Diz a Bíblia que tentavam literalmente se amostrar. O que você tem que fazer, Deus tem que saber. Ninguém, presta atenção, gente. O que eu vou falar parece ser chocante, mas é a realidade. Realidade humana. Eu falo isso não é porque a gente queira fazer, é porque o ser humano é assim. Ninguém dará valor ao que você fará para Deus. A primeira pessoa que tem que valorizar o teu trabalho é o próprio Senhor. Quando o teu trabalho começar a florescer, é inevitável que outras pessoas vejam. Mas é também inevitável que, infelizmente, pessoas se levantem com invejas, com ciúmes, com perseguições. Assim foi na vida de Josué. Josué era serviçal de Moisés. Quem era Josué? Josué era general, gente. Um general se fazendo de servo. Isso irritou as pessoas que estavam perto dele. Sabe por quê? Porque ninguém admitia um general obedecendo outra pessoa, porque general era general. Mas Josué obedeceu e herdou algo maravilhoso da parte de Deus. Nem o próprio Moisés conseguiu fazer o que Josué fez. E ele fez tudo na calada, na surdina, só obedeceu. Obedeça. Não anuncia para ninguém. O que tua mão direita faz, para que a mão esquerda vai saber? E ele deu responsabilidade para cada um de nós. Vamos assumi-las. Vamos vivê-las. Vamos recebê-las. Quero orar pela tua vida. Que a cada um de nós, Senhor, que foi dado responsabilidades, que possamos em nome de Jesus cumpri-las, assumi-las, não transferir para ninguém e saber que tu estás conosco. A começar de mim, Senhor, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá vida, vigor, sabedoria, para que possamos a cada dia te honrar e te servir, porque tu tens sido o nosso Senhor. Continua conosco, nos abençoa, nos dá vida, graça, paz e saúde, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia.